que não somente seja uma organização, mas seja mais do que isso, seja um organismo vivo, que precisa do sangue e precisa do Espírito. Talvez você se lembre daquela passagem do Vale de Ossos Secos, onde o profeta teve uma visão de ossos espalhados sobre o vale, e ele começou a profetizar aos ossos. E o que aconteceu? O osso foi ligado ao seu osso. Olha só que visão tremenda: ossos desconjuntados, ossos espalhados, desorganizados. E o profeta começou a profetizar, e então ouviu-se o ruído, o barulho dos ossos. E então o osso ligado ao seu osso. E então ele teve uma visão clara de que os ossos não estavam mais separados, desorganizados. Esses ossos formaram corpos organizados. E aí depois veio nervos, todo o sistema nervoso, a pele, tudo que o corpo precisa ter, tudo veio ao seu lugar. Mas faltava uma coisa: havia um grande exército, organizado, porém morto. Tudo estava no seu devido lugar, mas não havia vida. Então o Senhor falou ao profeta: chama o Espírito de vida, chama o Espírito de vida, profetiza o Espírito de vida. E então, queridos, com o sangue passando pelas veias, e o Espírito e o fôlego de vida que procede da boca de Deus, do coração de Deus, do pulmão de Deus, então o fôlego de vida entrou naqueles ossos, naqueles corpos organizados, mas mortos. Mas o Espírito entrou, ficou de pé um grande exército, aleluia. E esta nação de Israel estava morta, mas ressurgiu e reviveu. Mas esse também pode ser um exemplo de como se encontra a tua vida. Talvez a tua vida necessitando de dois elementos: o sangue que purifica, que traz a vida, que traz a cura, e o Espírito de Deus, o Espírito de Deus que ministra ao teu coração a vida de Deus. Diga para o seu vizinho: você precisa do sangue de Jesus e do Espírito de Deus vivo. Diga isso para ele. Meu amado, cada um aqui precisa ter uma experiência com esse sangue maravilhoso e com esse Espírito de Deus vivo. Não adianta ser pastor, não adianta ser filho de pastor, não adianta ser evangélico, não adianta ser católico, não adianta ser religioso. Cada um, a Bíblia declara que cada família deve trazer um cordeiro, deve imolar o cordeiro, e entenda que o cordeiro já foi imolado, já foi morto há mais de 2000 anos, Jesus Cristo de Nazaré. Mas uma coisa é saber que o cordeiro morreu, e outra coisa é aplicar o seu sangue na sua própria experiência de vida. Jesus já morreu, mas o seu sangue está vivo, e ele fala até hoje, fala mais alto do que o sangue de Abel, porque o sangue de Jesus é mais justo do que o sangue de Abel. Se o sangue de Abel, como justo, fala aos céus, clama aos céus, quanto mais o sangue do Cordeiro inocente, imaculado Jesus. Então eu aplico pela fé o seu sangue, como o povo fez, nas ombreiras, nos umbrais, na verga da porta, aplicando o sangue de Jesus. Aplica o sangue de Jesus na tua vida. Aplica o sangue de Jesus nas vertentes da tua vida, no teu trabalho, tudo que lhe diz respeito. Aplica o sangue de Jesus. Naquela noite comerá uma carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Como se deveria comer a Páscoa? Com pães asmos. Em outras palavras, pães sem fermento. E querido, essa mensagem precisa estar viva todos os dias da nossa vida. Eu preciso me despojar de todo o fermento, da malícia, da maldade,
E Jesus conta uma parábola que alguns a têm como algo positivo, outros a têm como algo negativo. A maneira como eu interpreto esse texto, particularmente, quando Jesus fala da mulher que escondeu fermento na massa, até ficar tudo levedado. Eu vejo na Bíblia que o fermento, segundo o que eu entendo, sempre foi sinônimo do mal, que é enxertado para fazer crescer. Chega um determinado momento, quando o fermento cumpre a sua função, já não dá mais para você separar o que é trigo e o que é fermento, o que é puro e o que é impuro, porque um pouquinho, Paulo mesmo disse, cuidado, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de malícia num pequeno grupo se torna um fermento que vai contaminando, que vai influenciando, e quando você olha, já não dá mais para você separar, já não dá mais para você perceber onde começou o mal, onde terminou o mal, porque um pouquinho de fermento, ele mistura tudo, ele mexe no nosso raciocínio, ele mexe nos relacionamentos, ele altera o nosso caminhar. E o Senhor declara que nessa ocasião, naquela noite, comerão a carne assada no fogo com pães ázimos. E Paulo vai trazer lá na frente os ázimos da sinceridade, os ázimos da verdade. Portanto, lançai fora o velho fermento, para que sejais massa nova, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você deve trazer o cordeiro para dentro de casa, mas toma cuidado, porque às vezes trazemos o cordeiro para ser comida em família, mas também nós abrimos a porta, nós escancaramos a porta para o fermento da malícia, para ele entrar paralelamente. Acabamos de ler a Bíblia e automaticamente escancaramos a porta do nosso coração para o fermento da malícia, da maldade. Mas os pães devem ser sem fermento. Assim deve ser a nossa vida, assim deve ser o meu caminhar, assim deve ser o seu caminhar, lançando fora todo o fermento em nome de Jesus, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Ervas amargas, para que de ano em ano vocês possam se lembrar que naquela noite, quando o Senhor quebrou o cativeiro do Egito, lembrem-se que a Páscoa fala de livramento, mas como das ervas amargas, para que vocês nunca se esqueçam de que Egito é lugar de maldade, é mundo, é prisão, é escravidão, que vocês nunca sintam saudades do Egito. Como a Páscoa com ervas amargas, para que vocês se lembrem o quanto vocês foram prisioneiros lá no Egito, e não desejem mais voltar, não desejem mais voltar para as drogas, não desejem voltar mais para o adultério, não sintam saudades mais da comida que se oferecia lá no Egito. Como com ervas amargas, para que vocês possam se lembrar que o pecado é amargo, que o Egito é amargo, que as experiências longe de Deus são amargas. Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça. Talvez você já tenha passado por muitas experiências ruins na tua vida, algumas delas porque você hoje sabe que você passou porque desobedeceu o pai, porque desobedeceu a mãe, porque você quebrou princípios, talvez porque você não tenha ouvido seus pastores. O que você vai fazer com essas experiências? Você não vai se martirizar por conta delas, mas você vai se lembrar delas, como as ervas amargas lembraram ao povo ano após ano que viveram no Egito. A vida no Egito é uma vida amarga. Não quero voltar para lá, não quero voltar a cometer os mesmos erros que cometi no passado. Ervas amargas, lembre-se, para que você possa trilhar e seguir um caminho
caminho de livramento que o Senhor já me propôs. Amém, queridos?